Seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Em março retomamos, no mês de março, vamos retomar o livro de Apocalipse e aí caminharemos para o final do livro, capítulo 19, 20, 21 e 22. Aí nós fechamos o nosso ciclo de estudo, concluímos aí esse texto. Hoje eu quero falar para vocês sobre como lidar com os problemas da vida, mas o foco aqui realmente é olhar para um milagre que Jesus realizou, um prodígio fantástico, e tirar lições desse milagre. Como o texto é longo, é do versículo 1 ao 18, minha orientação vai ser, a minha maneira de conduzir hoje será, eu vou lendo o texto e vou explicando, para não ter que fazer toda a leitura e voltar de novo, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta, para que você tire proveito. E de passagem, eu falo para vocês, tragam Bíblia, tá bom? Principalmente de manhã. Hoje, a Isa, dando aula para as crianças, falou para as crianças, para que elas tragam Bíblias. Eu acho que, não sei se todos ou não lembro como ela mencionou, mas a maioria das crianças não estava com Bíblia. Lembre que o que é EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu respeito e sei que muitas igrejas adotam um livreto, alguma coisa para estudar. Não tem problema fazer dessa maneira, mas nós olhamos diretamente o texto e queremos crescer dessa maneira. Então, traga a Bíblia, incentive os seus filhos a trazer Bíblia. Obviamente, se você cobrar o seu filho ou sua filha a trazer Bíblia e você não trouxer, você vai ver que não vai durar muito isso. Eles vão olhar para você e vão seguir o seu exemplo. E isso serve para tudo. Se você não canta, não peça para os seus filhos cantar. Se você não ora, não espere que eles orem. E assim por diante. Vamos então aprender um pouquinho como lidar com os problemas da vida a partir de um milagre que Jesus realizou e aí tirar as lições preciosas que nós precisamos, tá bom? Tiago, eu acho que não está ligado o cabo aí que controla. Qual é o contexto da passagem? João capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: passadas essas coisas, João 5:1, Evangelho de João, tá? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Passadas essas coisas, apenas mencionando o contexto, o livro de João já expôs esse livro. Há 4 meses se passaram desde que Jesus então começou o seu ministério, os últimos 4 meses, à luz desse ponto aqui do capítulo 5, Jesus fez água virar vinho nas bodas de Caná e Jesus curou um servo de um oficial. E é esses milagres, e aí João fala assim: passadas essas coisas, passados esses eventos que Jesus fez, a conversa com a mulher samaritana, o texto diz assim: havia uma festa dos judeus. João não diz qual é das festas, mas a lei de Moisés estabelecia que os judeus tinham que participar de 3 festas. Quais eram as 3? Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Como João não diz qual é a festa referida aqui, muito provavelmente pela ocasião, pela maneira como os teólogos, os teóricos desse estudo chegam à conclusão que seria a festa dos tabernáculos. Mas isso não é importante, nós sabemos que é uma das 3 grandes festas que os judeus participavam. Jesus subiu para Jerusalém, subiu aqui, quando você olha no mapa e fala, espera aí, Jerusalém é embaixo, subiu, está falando de topografia, Jerusalém ficava numa montanha alta, então quando você ia para Jerusalém, eles falavam, vamos subir para adorar ao Senhor, lá no Monte Moriá. Verso 2 diz assim: ora, existe ali, eu estou lendo na versão revista e atualizada, tá? Desculpa, isso daqui eu tenho que falar, mas quando a gente estuda textos assim, por causa de um versículo como esse, as pessoas conseguem datar aproximadamente a época em que João escreveu o livro. Aí você fala assim, mas como isso? O texto fala, existe ali, junto à porta das ovelhas, veja, o tempo presente, ele diz, existe. Isso significa que quando João escreveu o seu evangelho, o evangelho tem que ser escrito antes do ano 70, porque no ano 70 Jerusalém foi destruída. Então quando ele escreve, ele fala assim, ora, existe ali, ele está falando, ainda existe quando ele escreveu. Tá bom? Só um detalhe que nos ajuda a datar momentos da história, porque há uma discussão dizendo que o evangelho de João foi escrito muito tempo depois, perto do ano 90, quando o livro de Apocalipse foi redigido. Por esse versículo apenas dá para entender que tem que ser antes da destruição, porque ele fala, existe ali. Junto à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então deixa eu tentar mostrar para vocês, aqui tem uma pequena imagem do que seria.
próximo de Jerusalém, muito próximo de Jerusalém, aqui vai ter uma porta. No livro de Neemias, quando Neemias vai trabalhar ali junto para promover a edificação, a reconstrução de tudo isso, é criada uma porta aqui que era chamada Porta das Ovelhas. Para que era isso? Quando eram levadas ovelhas para dentro do lugar para oferecer sacrifícios ao Senhor, existia uma porta específica pela qual as ovelhas passavam. E é muito legal você entender isso. E próximo dessa porta existiam esses dois piscinões, dois grandes. Isso daqui, talvez na próxima imagem ajude a entender. Ele tem quase 100 metros, assim, e 46 de largura. Então, comprimento e largura. Isso daqui eram dois grandes piscinões. Tinha uma piscina inferior, aqui tinha uma separação e uma piscina superior. Existiam pavilhões que cobriam aquele local. O que é um pavilhão? Imagina essa parte aqui da igreja, se aqui embaixo não tivesse essas paredes, tivesse só o teto. Um pavilhão é um lugar em que você pode andar com uma cobertura. E João diz para nós que existiam 5 pavilhões. As pessoas durante muito tempo disseram, isso é mentira, esse lugar não existiu. E aí recentemente, com a arqueologia moderna, eles foram fazer escavações e descobriram exatamente um lugar assim. Adivinha com quantos pavilhões? Com 5, como João descreveu aqui. A arquitetura mostrando que a Bíblia é fidedigna. Em hebraico, esse lugar chamava Betesda. Betesda significa casa, Bet é casa, Betesda significa casa de misericórdia. Esses pórticos, embaixo desses enormes pórticos, de quase 100 metros, era um lugar de pessoas miseráveis. Pessoas com todo tipo de enfermidade, paralisia, doenças, elas se concentravam neste lugar, especificamente aí. E elas se juntavam por uma razão específica. Verso 3. Neste lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então veja, era um lugar que os judeus não gostavam de frequentar. Deixa eu voltar aqui. Os judeus, quando iam para o templo, eles evitavam esse lugar. Porque era um lugar onde as pessoas estavam mal cheirosas, as pessoas estavam realmente sujas, feridas abertas. Então o cheiro não era legal, a visão não era legal, e a lei proibia que os doentes, os coxos, entrassem no templo. Então o mais próximo que eles podiam chegar era aqui ou ficar próximo ali à porta. Então pode imaginar, o texto fala para nós claramente, uma multidão de enfermos estava ali. Por que isso é importante? Porque Jesus decidiu ir neste lugar. Ele ia para Jerusalém, futuramente ele vai passar pela Porta das Ovelhas também, mostrando que ele também era uma ovelha a ser sacrificada. E é muito legal, porque na história bíblica, quando ele vai para Jerusalém, existia uma porta principal para entrar na última semana que ele vai ser morto, e ao invés de ele entrar na porta principal, os discípulos acharam estranho, porque ele desviou o caminho e foi e entrou no templo pela Porta das Ovelhas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabia que as ovelhas que seriam oferecidas passariam por aquela porta. E então ele vai fazer exatamente isso, como sendo o cordeiro preparado por Deus. Então aqui era um lugar desprezado, o judeu não queria entrar ali, não queria ter contato, era um lugar de alto potencial de contaminação. Dito isso, o texto nos conta aí no capítulo 4 o seguinte: jazia naquele lugar uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. O versículo 4 para vocês está entre colchetes. Aparece aí na sua Bíblia assim? Tem um colchete no começo e no final? Não tem, Maica, na sua versão? Tem? Então eu acredito que a maioria tem. Eu não sei qual a versão que você está usando. A NVT, embaixo tem um comentário, fizeram uma notinha a respeito do versículo 4. Quando você lê na sua Bíblia e você vê um texto entre colchetes, significa o seguinte: esse texto que está aqui, esse versículo, não se encontra na maioria dos manuscritos. Quer dizer que não é Bíblia? Não. Quer dizer o seguinte, vamos dizer que eles acharam 100 manuscritos. Então, nos manuscritos mais importantes, esse texto não estava lá. Mas eles acharam outros em que o texto estava. E na hora da crítica, eles falaram o quê? Tiro isso, e se estiver certo? Então o que eles fazem, eles sinalizam para você dizendo assim, olha, esse versículo aqui, muito provavelmente foi uma nota, foi um acréscimo feito por um escriba para explicar. Por que tinha uma multidão de pessoas aqui?
porque tem um grupo muito grande de gente ali. Aí o escriba vem e fala assim, olha, eles estavam ali, razão, esperando que se movesse a água. Então tem uma piscina, e em volta da piscina tem ali centenas de enfermos. Todos eles estão olhando para um único lugar, eles ficavam olhando para a água. Devia ser uma coisa meio mórbida, sombria. Eles ficavam parados olhando para a água, o tempo inteiro. Se alguém falar, quer bater papo? Ele fala, estão olhando para a água. Porque o texto diz assim, eles estavam esperando que a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo, ou seja, de tempo em tempo, um anjo descia do céu e agitava a água, ou seja, ele tocava na água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitava, sarava de qualquer doença que tivesse. Tem algumas implicações aqui, algumas coisas difíceis nesse texto aqui, que parece realmente ser um acréscimo. A Bíblia não diz que isso acontecia. A Bíblia diz que as pessoas que estavam lá, elas acreditavam que isso acontecia. Podia ser que embaixo dessas piscinas existe algum tipo de nascente que de vez em quando jorrava e a água mexia e a pessoa entrava. Então você pode imaginar como calcular quem entrou primeiro. Está todo mundo olhando para a água. A pessoa fala assim, mexeu. Você avisa que mexeu ou você pula? E o cego, tinha muitos cegos ali, concorda? O cego perguntava, está mexendo a água? Alguém ia falar para ele? E os paralíticos? Ele fala, mexeu. Até ele tentar, já era. Então você tem aqui dificuldades. E você tem até, de certo modo, vou colocar aqui um requinte de crueldade. É como se Deus falasse assim, eu vou abençoar só o primeiro que chegar. Eu vou tocar na água e o primeiro que entrar vai ser agraciado. Os demais saem de novo da água molhados e fiquem aí. Então veja, é possível, a maior parte né, dos teólogos entendem que isso daqui era uma superstição deles. Mas, então aqui sendo honesto, pode ser que acontecia também. Pode ser que Deus enviasse um anjo de tempo em tempo que agitasse aquelas águas e alguém que entrasse fosse curado, fosse agraciado. Então veja, é possível? É. Meu professor costumava dizer para a gente no seminário assim, é possível, mas pouco provável. Tudo bem? Então estou falando de possibilidade, mas é possível ganhar na Mega Sena, uma pessoa do mundo que joga, será é possível ganhar na Mega Sena? É possível, mas é pouco provável que isso aconteça. Tanto é que não são muitas as pessoas que ganham. Então aqui, nesse texto, pode ser, se aconteceu, sem problema nenhum. Mas é muito provável que um escriba escreveu para explicar por que tanta gente enferma estava ali. Dito isso, verso 5 diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. João introduz o assunto e todo o evangelho de João, tudo que ele vai escrever, cada milagre de Jesus vai ser escrito com um único objetivo. Ele quer provar para o leitor que Jesus é Deus. E ele quer que a pessoa entendendo que Jesus é Deus, ela creia nisso e seja salva. Então ele vai sabiamente, movido por Deus, iluminado por Deus, soprado na direção de escrever o que ele queria, do que Deus queria, ele vai colocando os milagres um após outro, de modo a criar nos leitores a certeza de que Jesus é Deus. Se você quiser saber o seu propósito, eu não vou ler agora, mas lá em João, capítulo 20, ele fala, essas coisas foram escritas, João fala, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida nele. Então, o objetivo de João, produzir fé. Então, João fala de milagres que em outros evangelhos não contam. Esse milagre aqui que vai acontecer especificamente, somente João fala. Ninguém mais toca nesse assunto. Mateus, Marcos e Lucas não lidam com ele. Embora soubessem, eles não registraram. Então, é uma nota de João para produzir salvação. E outra coisa, é importante que você saiba que aqui no versículo 5 está o registro da doença mais longa registrada na Bíblia. Não quer dizer que foi a doença mais longa, mas aqui você tem um registro. Não existe nenhum outro doente na Bíblia todinha que teve registrado lá dizendo, essa pessoa ficou doente 39 anos ou mais. 38 anos é o caso de uma doença mais longa. E é bastante tempo. Supondo, não é que esse homem nasceu doente, porque na conversa Jesus vai mostrar que não era doente e foi acometido por uma doença. Alguns acreditam que ele tinha aí por volta dos seus 50 anos. Então é um homem
paralítico de 50 anos de idade, sentado à beira de muita gente, miserável, suja, olhando para a água, esperando que a água se agitasse e ele pulasse na água. Tudo bem, esse é o cenário triste e sombrio. Não dá para pensar nesse cenário sem contemplar no versículo 4 um pouquinho do que João quer mostrar, um reflexo da humanidade. Irmãos, basicamente a humanidade é o reflexo desse homem aqui. Hoje as pessoas, elas são moribundas no seu coração, elas estão apodrecidas da alma, elas cheiram mal, elas se juntam em lugares, elas são cegas, elas são surdas, elas não sabem como se relacionar com Deus, elas estão profundamente acabadas. E elas vivem à beiras de piscinas de falsa esperança. Elas ficam olhando, esperando encontrar salvação em amuletos como esse. Vocês acreditam que tem gente nessa noite que acredita em água benta? Esse daqui acreditava que a água ia mexer, mas tem gente que acredita que se pegar água e jogar na casa ou no carro, o carro vai ser abençoado porque a água foi colocada lá. Há pessoas que acreditam que os males da casa vão sair se você espalhar sal grosso pela casa. Há pessoas que acham que estão protegidas se colocarem uma figa no carro, ou se tiverem um trevo da sorte lá, como eles dizem. As crendices são as mais diferentes. Ah, pastor, eu não creio nisso não porque eu sou crente. Há crentes que acreditam que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, está tudo certo, está protegido. E se você fizer a oração e terminar em o nome de Jesus, então você está blindado. Há muitas crendices. A humanidade é um reflexo desse homem aqui. Suja, doente, amparada à beira de outros doentes, olhando para poços de esperança falsa, que não resolvem nada, na expectativa de que algo vai mudar. Há pessoas que não esperam mais anjos mexer água, mas acreditam que os anjos estão mexendo os astros. A astrologia, não, a astronomia é certo, mas a astrologia acredita que se você olhar para os astros no céu, para as estrelas, e você cultuar os anjos, dependendo do anjo que você cultua, esse anjo pode mover as estrelas para favorecer você. E é por isso que todo dia tem alguém falando assim, você é de touro, sorte no amor. Você é touro com ascendente não sei o que lá, tá, os nomes aí que eu nem sei, mas eu começo a falar, você vai se dar bem. Olha, essa semana é propensa para você fechar um bom negócio. Elas não acreditam mais que o anjo toca água, mas elas acreditam que os anjos estão mexendo nas estrelas. O mundo não mudou. Isso daqui é o reflexo da humanidade sem Deus. E, infelizmente, é também um pedacinho da cristandade nominal que acredita em tolices o tempo inteiro. Não tem como pensar nisso. Ele vai continuar dizendo assim, vendo-o deitado, verso 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, queres ser curado? Fantástico isso. Jesus vai nesse lugar, ele não entra no templo, e ele vai num lugar onde os enfermos estão. Existiam poucos ou muitos enfermos. Ele entra aqui e ele procura um único homem, um único, de centenas que estavam ali dentro. Ele se aproxima do homem, vê o homem no seu estado e ele pergunta para o homem, uma pergunta que às vezes parece não fazer sentido, né? Ele pergunta, você quer ser curado? É o tipo de pergunta para se fazer para um doente, nesse nível. Alguns vão falar, nossa, que crueldade Jesus perguntar esse tipo de coisa. Por que ele fez isso? Porque muitas pessoas, Jesus quer provocar no doente expectativa de cura, mas Jesus quer saber se ele sabe o que quer. Você sabia que existem muitos doentes hoje, que se você perguntar se eles querem ser curados, eles vão dizer não? Vai falar, como assim? Pastor, sabe o que é? Se eu for curado, eu vou perder a pensão, eu vou perder o benefício que eu recebo. Vai lá no médico, o médico fala assim, o médico olha e fala assim, você tá bom, eu vou te dar alta, ele quer? Ele fala, não, eu estou com uma dor tremenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Há pessoas que não querem ser curadas porque, ao serem curadas, vão deixar de receber favores. Nessa época não tinha o Bolsa Jerusalém, não tinha, ele estava ali. Não tinha, ainda não tinha surgido essas ideias de vamos ajudar os enfermos, não tinha. Então Jesus pergunta claramente, você quer ser curado? E é interessante porque essa pergunta,
ela nos revela algo fascinante. Nem sempre nós sabemos o que é importante para nós. Nem sempre nós sabemos sequer o que pedir. A ponto de Jesus, mais à frente, o apóstolo Paulo, em capítulo 8 de Romanos, diz assim que o Espírito intercede por nós porque não sabemos pedir como convém. Em outras palavras, deixando bem claro, nós não sabemos orar de maneira apropriada. Nós pedimos coisas que nós não precisamos e não pedimos o que precisamos. Esse é um fato na vida cristã. Então Jesus vai para um homem paralisado e pergunta: você quer ser curado? Obviamente alguém vai deduzir, é claro que ele quer, ele está ali à beira da piscina esperando aquilo. E o desenrolar da história termina dizendo assim, versículo 7: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, desculpe, a Bíblia virou com o vento. Respondeu o enfermo: Senhor, não quero que ninguém me ponha, não tenho ninguém que ponha no tanque. E quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que situação terrível desse homem. O homem diz: Senhor, ele respondeu a pergunta de Jesus? É intrigante isso. Você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta? Sim, eu quero. Mas esse homem, ele faz o natural da humanidade. A primeira coisa que ele se faz é reclamar. Ele já começa a reclamar. Ele entendeu que Jesus era um saque. Qual foi a reclamação? Respondeu o enfermo: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E Jesus não perguntou isso. Ele perguntou: tem alguém para te ajudar? Ele não falou nada disso. Você quer ser curado? Ele começa a reclamar: Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Que familiar ia ficar cuidando de mim todo esse tempo? Quem é que tem paciência? Você já cuidou de alguém? Já trabalhou de cuidador? Cuidar de um enfermo durante um período curto é uma dinâmica. Cuidar de um enfermo quase 4 décadas é bastante tempo, hein? Aonde está a família desse homem? Normalmente, entre os judeus, as famílias eram grandes, eram compostas por muitos irmãos, irmãs, pais, filhos. Esse homem está sozinho, ele diz claramente: eu não tenho ninguém que me ponha. Nem os meus irmãos, nem os meus pais, se forem vivos, e nem filhos se eu estiver. Ou seja, eu estou completamente abandonado. Mas ele faz isso num tom de reclamação. Ou seja, em outras palavras, ele está reclamando da sua miséria, ele está lamentando a sua miséria. E no seu trabalho, na sua escola, na sua família, você vai encontrar um monte de gente assim. Se você perguntar para ele: você quer mudar de vida? Você quer ser restaurado? Quer ser transformado? A pessoa fala: olha as contas que eu tenho que pagar. Olha aí a minha casa. Olha o meu carro. Você vai encontrar muita gente reclamando da vida e não responde à pergunta principal: você quer ter vida? E a pessoa não diz para você sim. Ela só reclama do que tem acontecido à sua volta. Os seres humanos são como esse homem. Segunda coisa que ele faz, a primeira é reclamar. A segunda coisa, ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, eu sou um injustiçado. Eu sou vítima da sociedade e da família. 2. E quando a água é agitada, ele vai dizer: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele vai fazer agora a primeira reclamação e a segunda ele mostra uma falsa confiança. Ele diz o seguinte: a solução para os meus problemas não é se eu quero ou não ser curado. A solução para o meu problema é ver a água sendo agitada. E quando eu vejo a água sendo agitada, e parece que a crença se tornou popular, talvez acontecesse de fato, porque ficavam pessoas ali, talvez alguém entrou na água e saiu curado, e a fama do lugar aumentou. Embora, eu falei para vocês, pode ser que não aconteceu. Reclamação, falsa confiança, pessoas estão sentadas hoje, nessa noite, à beira de piscinas de falsa esperança. Se você pergunta, as coisas vão melhorar? Muitas pessoas dizem assim: esse ano aqui, eu tenho fé em Deus, que as coisas vão melhorar. E você fala: o que você quer definir com fé em Deus? A pessoa diz assim: não sei. Eu tenho esperança de que vai melhorar. Afinal de contas, eu sou brasileiro. E brasileiro, diz aí, ele nunca desiste. O brasileiro, ele é persistente. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu não sei. Se tem um povo que desiste, é o brasileiro. O brasileiro desiste rapidamente. Ele vai para uma fila, deu problema, ele vai embora, não volta mais. Ele sai para dar currículo. Uma vez a pessoa saiu para procurar emprego, falou para mim: eu estou procurando emprego. Eu fiquei contente. Você, na época que se distribuía currículo de papel, hoje não tem mais isso, acho que não tem mais, hoje deve ser tudo virtual. E a pessoa falou: olha, eu tomei uma resolução para a minha vida, eu vou procurar emprego. Eu falei: legal,
e você precisa de ajuda para imprimir os currículos? Ele falou, uma pessoa imprimiu os currículos para mim, e essa semana eu vou sair nos lugares entregando o meu currículo. E eu falei, eu vou orar por você, fico feliz da sua tentativa. Esse é o seu papel, quem vai abrir portas é Deus. Na terça-feira eu encontrei com a pessoa e a pessoa falou assim, desisti de procurar emprego. Eu falei, como assim? Ele falou, ontem andei o dia todo, ninguém me deu uma oportunidade. Mas eu sou brasileiro, eu nunca desisto, não é? Você acha que é assim que você vai dar o currículo? Só faltava ele dizer, eu perguntar para ele e ele responder. Ele não disse isso. Eu perguntava qual era a vaga. Ele falou, pedir vaga de vice-presidente na empresa. Vão te dar? Gente, tem que bater. Tanto que Jesus fala, batei, batei. Ele podia só falar bater, né? Ele fala, batei, batei e abrir-se-vos-á. É insistência. Vai lá, se esforça. O homem reclama, o homem vive de falsa esperança e no final ele reclama primeiro da sua miséria. Olha como o texto termina. Quando eu vou à água, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora ele faz uma queixa de quem? Dos outros. Primeiro é a família, ninguém me ajuda. Segundo, eu tenho falsa esperança porque eu vivo na água. Em terceiro esse pessoal aqui é um bando de interesseiro. Sabe qual é a verdade, Jesus? Aqui é cada um por si. A água se agita, ninguém me ajuda. Já viu gente reclamando assim? Pergunta a você, a sociedade é assim ou não é? Cada um por si. As pessoas estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Se enquanto elas buscam seu interesse der para te ajudar, parabéns. Se não der, é isso mesmo, é o retrato da humanidade. João está descrevendo o ser humano de forma perfeita. Alguns autores querem traçar paralelos que eu acho que já forçam um pouquinho mais. E as pessoas começam a ver assim, esses 38 anos aqui é como o povo de Israel que viveu paralítico no deserto, 2 anos com Moisés, aí se rebelou e aí ficou 38 anos andando. Gente, não dá para fazer isso aqui, é forçar, querer enxergar além, a visão além do alcance. Quem já assistiu Thundercats sabe o que é isso aí. Tem gente que enxerga um negócio e fala, não estou vendo. Não está no texto. O texto só está dizendo que esse homem tinha automiséria, falsa esperança e criticava a sociedade. A culpa dos seus problemas, ouça, você que é crente ou você que é incrédulo, não está nas pessoas. Não está nos seus familiares que não te ajudam. Parte do problema, e a grande parte do problema, está onde você coloca as suas esperanças. Se a sua esperança está na água que se agita, e essa água pode ser patrimônio, pode ser estudo, pode ser uma pessoa, a sua esperança não pode estar nessas coisas, e é por isso que Jesus vai encontrar com esse homem. E é interessante, porque dito isso, eu já preguei o primeiro ponto, olha só como era o pórtico. Pode imaginar um pouquinho, um lugar coberto, todo mundo parado olhando para a água. Tinha uns malandrinhos que já ficavam com o pé na água, né? Vai que mexe, fala, opa, entrei primeiro, mas não vale. Tinha que entrar completamente. As pessoas não ficavam aqui conversando. Se você ficasse nesse local, que lugar você escolheria para ficar? Faz sentido esse pessoal que está aqui atrás? Vai dar tempo de correr para entrar? Então tem gente que já ficava assim, Só que se você estiver paralisado, não tem como entrar. O fato é que esse texto está só mostrando como a humanidade vazia sem Deus age. Uma esperança mórbida, olhando para coisas que não dão esperança. E neste dia, depois de 38 anos, Jesus entra nesse lugar. Ele passa por centenas de enfermos e acha um. Isso chama atenção para alguma coisa. O que você consegue ver nisso? Por que Jesus não passou com... Por que ele não gritou do portão? Vocês querem ser curados? Ele passou por gente cega. Ele passou por gente suja, mudos, e achou esse homem, que estava lá há 38 anos. Era um homem muito conhecido, bem antigo. E ele vai para esse homem específico e chega para ele e pergunta, não falando em voz alta, diretamente para ele, você quer ser curado? Isso nos mostra uma verdade importante, as 3 lições de um milagre. A primeira é que a incapacidade humana não impede a iniciativa divina. Ou seja, o fato, esse homem não pediu ajuda, esse homem não estava buscando Jesus. Esse é o único relato dos milagres de Jesus, todos que você for ler, todos os milagres foram praticados normalmente porque alguém procurou Jesus. Mas e Lázaro? Lázaro não procurou Jesus, mas quem procurou Jesus? As irmãs. E provavelmente Lázaro falou, pede para chamar Jesus.
Então você sempre vê Jesus sendo procurado. Nesse caso aqui, nada, silêncio absoluto. Jesus escolheu aquele homem, sabendo, tanto que o versículo diz assim, olha qual é o versículo, verso 6, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo. O texto está mostrando que na onisciência do Senhor, Ele veio para aquele homem, sabendo da sua miséria, sabendo da sua dor. Isso significa que Deus toma iniciativas de realizar milagres, mesmo em pessoas que não pedem, que não buscam, que não esperam. Isso deveria aquecer o seu coração, porque talvez na sua família, na sua empresa, na sua volta, existem pessoas que você ama, que estão tão longe de Deus, que quem sabe nesse fim de semana, nessa noite, estão pulando o carnaval, estão se divertindo e praticando tudo que é errado, e você fala, essas pessoas nunca vão pedir, mas Deus não precisa que essas pessoas peçam. Alguns vão pedir, mas eu quero que você saiba que o fato de alguém não clamar a Ele não inibe a iniciativa dele de agir. A Bíblia nos diz que Deus veio ao mundo para salvar pecadores, não pecadores que estavam pedindo. Ele veio buscar e achar o que se havia perdido. Nenhum de nós estava pedindo, salva-nos. Ele veio ao mundo, nasceu para buscar. É um reflexo de como Ele age. Ele faz milagres mesmo para pessoas que não pedem, mesmo para pessoas que não reconhecem. Esse homem não sabia quem era Jesus. Jesus não se apresentou, o texto vai mostrar mais adiante. Ele não fazia a mínima ideia de quem era esse homem. Um homem aparece do nada e pergunta, você quer ser curado? E esse homem vai agir. Isso nos mostra que Deus está lá no céu. Mas Deus sabe as lutas que os seus filhos e as suas criaturas passam. E Deus se importa com os seus filhos e se importa também com os homens perdidos. Isso é muito importante você saber. Deus se importa com os seus queridos que não oram, que não o buscam. Deus se importa com eles. E se Ele decidir, Ele vai mundo afora, no meio de um monte de gente enferma, e encontra pessoalmente a pessoa que Ele quer buscar. Isso aqui poderia claramente mostrar como é a eleição. Passa num monte de doente e fala, é você que eu quero tocar. Ele é injusto? Não. Ele é soberano para agir assim. Então a primeira lição desse texto, eu já expus aqui até o versículo 7, a incapacidade dos homens nunca vai impedir o agir de Deus. Existe uma segunda lição que nós temos que aprender, e ela vai começar no versículo 8. Então a primeira lição de um milagre é essa. Deus sabe as misérias e Ele age quando Ele quer, Ele busca qualquer pessoa. Não reclame da situação que você está. A culpa não é da sua família, não é das pessoas, a culpa é do pecado que nos adoeceu. Uma única observação antes de passar para o ponto 2. Eu vou tentar colocar uma frase e não quero confundir vocês. Todas as doenças que existem, todas elas são por culpa do pecado de Adão, tá bom? Nem toda doença que vem sobre a vida de alguém é culpa do próprio pecado pessoal. Este daqui, especificamente, vai ser dito para ele que você pecou. Ele estava sendo punido, a doença desse homem era uma punição por algo que ele fez, que o texto não nos conta. De modo geral, amplo, toda doença, dor de cabeça, dor de dente, o que você quiser pensar, tudo existe de doença porque Adão pecou. Por causa do pecado, a morte e o mal entrou no mundo e agora as consequências estão aí. Mas eu quero que você saiba o seguinte, muitas igrejas ensinam erroneamente e perturbam a cabeça dos crentes dizendo assim, você está doente? Certamente você tem um pecado na sua vida, você tem que pedir perdão e se acertar. Nós chamamos isso de os amigos de Jó. Às vezes você adoece, alguém vem para você e fala assim, certeza que você tem um pecado escondido. Certeza que Deus vai tratar você. Cuidado, se você analisou sua vida e descobriu que o que você está passando é por causa de pecado, pede perdão para Deus, acerta-se com Ele e quem sabe Ele decida remover isso de você. Mas se você está sofrendo e não é decorrente de nenhum pecado que você cometeu ou está praticando, saiba que porque Adão pecou e o pecado entrou no mundo, as doenças estão aí. E agora nós temos que lidar com os problemas da vida. E o primeiro é saber que mesmo quando eu não peço, Deus pode vir na minha direção e me socorrer. Segunda lição que você aprende num texto como esse é essa aqui. O Cristo que ordena, também é o Cristo que capacita a fazer. Olha o que diz o verso 8. Já que o homem não respondeu à pergunta de Jesus, Jesus lhe dá uma ordem. Então lhe disse Jesus, levanta,
toma o teu leito e anda. Jesus dá 3 ordens diretas para ele. Esse homem estava sentado, deitado numa cama, né? Então, Jesus diz, levanta-te. O homem está olhando para ele e fala, como eu vou me levantar? O homem não tinha a possibilidade de levantar, mas a ordem de Cristo imediatamente o capacitou. Eu não sei como, o texto não descreve, mas aquele homem começou a sentir força física no seu corpo. Ou seja, Deus muitas vezes ordena as pessoas a fazerem coisas para as quais elas não têm capacidade. Mas eu quero que você aprenda o seguinte, quando Deus ordena você fazer alguma coisa, Ele te capacita. Hoje, você não está numa cama, doente como esse homem, e você não precisa esperar que Ele manda você levantar, mas Ele fala para você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Sabe o que os crentes têm dito? Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas o Deus que ordena capacita, pode ir para lá. Se você fala, Senhor, eu não tenho coragem, Ele vai te dar coragem. Eu não tenho sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. Nós precisamos nos levantar do meio dos problemas e parar de dar desculpa para Deus para não fazer as coisas. Deus, sabe por que eu não faço? E aí vem a sua desculpa. Sabe por que eu não oro? E aí vem a sua desculpa. Sabe por que eu não leio a Bíblia? E a sua desculpa. Sabe por que o meu casamento não está bem? Porque os meus filhos, porque a minha empresa, porque tudo à sua volta está complicado? E aí você vem com a sua desculpa. E Jesus está falando assim, pare de colocar a culpa nas coisas. Levante. Saia desse lugar. Segunda coisa, ele fala, toma o teu leito. Isso daqui impactou. O termo usado aqui é catre. Na língua grega, o catre era uma cama. Há uma discussão sobre se era um lençol grosso, um cobertor grosso. Era comum que pessoas muito humildes usassem uma capa bem grossa, que durante o dia eles colocavam no chão e deitavam-se em cima. E durante a noite eles se enrolavam e cobriam com aquilo. Pode ser que seja isso. E pode ser também que fosse uma pequena cama, quase não sei como seria uma cama, uma estrutura de madeira muito simples, uma maca com cordas e tiras de lã. Não sabemos o que é. Jesus dá a ordem, levante-se daí. E ele podia falar, e vai andar. Mas ele fala, não, levanta, tira o seu leito daqui. E quando você tirar o seu leito, eu quero que você saia andando com ele. Veja, Jesus está dando uma ordem para o homem, e o versículo diz assim, verso 9, imediatamente o homem se viu curado. Não foi em etapas, não demorou, diferente dos milagres falsos que acontecem na atualidade, em que a pessoa... eu vejo com tristeza, quando existiam alguns programas de televisão, não sei, espero que tenham parado, mas existiam programas de algumas igrejas, e que chamavam as pessoas, você foi curado, e aí subia uma senhora no palco lá, tinham que ajudar a senhora a subir na ponta do palco. E a pessoa fala, o que você tem? Olha, eu cheguei aqui com uma dor muito grande, eu não estava conseguindo andar. E a pessoa fala, então anda aqui para todo mundo ver. E aí a pessoa fala, palmas para Jesus. E a mulher saía andando, quase cambaleando para cair do outro lado. E você fala, isso é cura? As curas de Jesus, elas eram, gente, imediatamente aquele homem que nunca andou, aquele homem que estava 38 anos enfermo, paralisado, ele se levanta. Porque o Deus que ordena é o Deus que capacita. E ele diz assim, o homem se viu curado e tomando o seu leito se pôs a andar. E aí vem uma notinha de João específica para cutucar o que vai acontecer. E aquele dia era sábado. Jesus escolheu um dia complicado, de propósito. Ele foi num dia em que o templo estaria repleto de pessoas para adorar, em que aquele homem, ao sair carregando a sua cama, ia ser questionado. O versículo 10 diz... Por isso disseram os judeus ao homem que fora curado, hoje é sábado, não é-te lícito carregar o leito. Eles viram o homem andando e falaram, volta aqui, o que é isso? Seu responsável, você não sabe que dia é hoje? E o homem fala, eu sei, hoje é sábado. E você não sabe que é proibido carregar coisas do sábado? E o homem fala, eu sei, e era realmente proibido. Quero que você entenda que os judeus aqui não estão mentindo. Na lei de Moisés estava prescrito que não poderia carregar peso no sábado. Então a pergunta é, por que Jesus mandou o homem carregar o leito se era sábado? Será que Jesus está em contradição com o seu pai? O pai deu uma ordem, Jesus está dando outra? Eu quero que você aprenda o seguinte, as ordens dadas as ordens que Deus dá aos homens, não são ordens aos quais ele precisa se submeter, são ordens dadas a você e a mim. Ele falou assim, eu fiz o sábado para que o homem descansasse. Deus precisa descansar?
Jesus vai dizer mais à frente, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então Jesus fazia no sábado para dizer o seguinte, essas regras são regras e tradições, são regras válidas, mas eu tenho poder, eu mando no sábado. E eu quero que você entenda o seguinte, a tradição dos fariseus, eles expandiram para 613 regras. Era um livro muito grande de regras a serem cumpridas. As pessoas tinham regras para tudo, tudo. Até para cuspir tinha regra. Pode imaginar um negócio? Tinha um código dizendo, não podia cuspir no chão. Porque se você cuspir na terra, é trabalho, porque faz lodo. Tinha que achar uma pedra para você cuspir. E aí vai fazer sentido mais à frente, quando Jesus encontra um cego, e ele cospe no chão. E o texto fala, fez lodo com a mão e aplicou no olho do cego. E o texto fala, e era sábado. Pessoal, o que é isso? Está trabalhando? Ele fala, estou. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele fala isso abertamente. Eu sou o dono do sábado. No sábado, eu posso fazer com ele o que eu quiser. E é interessante que o legalismo dos fariseus, ao ver o homem, perguntaram para ele, você não sabe que não é lícito carregar o leito? Verso 11, ao que o homem lhe respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. O homem disse assim, eu não sei, eu sei que é errado, mas o homem que me curou, faz 38 anos que eu estou doente, ele mandou carregar o leito, você acha que eu vou desobedecer? Ele pegou o leito e saiu andando. Os fariseus, em vez de ficarem contentes de verem um homem, e era um homem conhecido, eu não sei se você já passou por cidades em que você vê realmente doentes, às vezes parado num semáforo, num cadeirante, às vezes fica um ponto, você passa lá 1 ano, 2, se você vê uma pessoa constantemente no farol, você até se acostuma, alguém fica até ponto de referência, né? Passa perto daquela pessoa naquele semáforo. 38 anos, todo mundo conhecia esse homem, mas ninguém, você não vê uma vírgula de admiração pela cura dele, você não vê uma glória a Deus pela cura dele. Eles estão preocupados com o quê? Com a cama. O homem está andando, mas não importa, é sábado, você não pode fazer isso porque é errado. E o texto diz, quem mandou você fazer isso? E o homem diz, eu não sei. O homem que me disse, ele não sabe que é Jesus. O homem que me curou disse, toma o teu leito e anda. Verso 13 diz, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus não disse para ele quem ele era, ele fez um milagre na vida desse homem extraordinário, não se revelou, e saiu deixando centenas de pessoas doentes. Aprenda o seguinte, o nosso Deus é soberano, Ele cura pessoas, Ele escolhe quem curar e escolhe quem não curar. Ele escolhe quem salvar e quem não salvar. Isso a Bíblia está mostrando, não está escondendo de você. Ele passou por doentes e deixou doentes ali. E não curou todo. Tendo o poder de curar, não fez. Por quê? Porque ele não queria. E eu e você temos que aceitar esse Deus, não colocá-lo no banco dos réus, não questioná-los. Em outras palavras, eu quero que você aprenda nessa noite o seguinte, Deus pode fazer na sua vida o que Ele quiser. Ele não é obrigado. Ele não está debaixo das suas ordens. O Deus a quem você serve é um Deus que sabe, como sabia da enfermidade do homem, mas é um Deus que vai e atua quando Ele quer, e quando Ele não quiser, Ele não atua. Esse é o Deus. É por isso que aquela música sabiamente escrita diz, se Deus que fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. A sua fé não pode estar firmada em coisas, mas nele. Quando Ele faz ou quando Ele não faz, é indiferente, é quem Ele é que vale a pena. Então você aprende o seguinte, o Deus que ordena também é o Deus que capacita. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, conhecido de muitos, grande teólogo do século IV, disse o seguinte, no livro Confissões, ele falou o seguinte, falando com Deus, ordena-me, dá-me o que ordenas e ordena-me o que queres. Olha o que ele está dizendo, Senhor, concede a mim aquilo que o Senhor quer. E depois pode pedir tudo o que o Senhor quiser. Ou seja, o Senhor quer que eu seja corajoso? Me dê coragem. O Senhor quer que eu seja ousado nas coisas para te servir? Me capacita, porque eu sozinho não posso. É Deus quem capacita a servir. Então, na sua semana, nos seus afazeres, quando você olhar para si e falar, não sou capacitado, é uma constatação real. Diga para o Senhor, me capacita. Há pais aqui que estão sentados aqui nessa noite, pais e mães, que deveriam orar mais assim a Deus. O Senhor quer que eu ensine meus filhos? Me dê condições. O Senhor quer que eu forme pessoas com caráter? Me ajuda.
O Senhor quer que eu leve meu casamento adiante? Me dá graça, me ajuda a ter perdão, amor. O Senhor quer que eu seja um bom profissional? Me ajuda, me dá forças para que eu não sucumba. O Senhor quer santidade na minha vida? Me capacita, me dá graça para que eu não me desvie. Deus quer que você faça coisas, peça a Ele por capacitação. Nós muitas vezes caímos porque não pedimos, e porque não pedimos, não recebemos o que Ele quer dar. Nossa incapacidade não impede o agir de Deus. 2, quando Deus ordena algo, Ele vai te capacitar para que você faça. Então não tenha medo de servir. Terceira parte, a terceira lição e última diz aí: os milagres são bênçãos reais, mas eles não garantem fé, a fé que salva. Isso é uma coisa, eu gostaria que fosse diferente o texto, mas o texto diz assim: o homem que fora curado não sabia que era Jesus, verso 13, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Verso 14, mais tarde, provavelmente até no mesmo dia, Jesus o encontrou no templo. Notinha aqui, esse homem fazia 38 anos que não entrava no templo, porque ele era enfermo, não podia entrar. Então, na primeira oportunidade que ele estava curado, ele foi para o templo. Não sabemos se ele foi para agradecer, não sabemos. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. 38 anos ele vendo pessoas indo para o templo e não pode ir. E agora ele foi lá e entrou. Então Jesus o encontra no templo e lhe diz, olha que misterioso agora. Jesus fala, olha, ou seja, veja que você está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha a palavra de Jesus. Jesus encontra o homem de novo e fala, você está vendo como você está curado, você está são? Qual a resposta do homem? Silêncio, não tem uma palavra desse homem. E Jesus diz dá um alerta muito importante. Não peques mais, para que algo pior não suceda a você. Não peques mais, é claro que Jesus não está dizendo para ele, passa, a partir de agora viva uma vida sem pecado. Não é isso. Isso é impossível aos seres humanos. A ordem de Jesus é, não peques mais, cuidado, não volte a fazer o que você fazia, seja o que for. Não volte para o estilo de vida pecaminoso no qual você foi punido, para que não te suceda coisa pior. Existe coisa pior do que ficar 38 anos enfermo numa cama, sujo e moribundo, olhando por uma piscina que eventualmente se mexia? Existe sim. Pior do que ficar 38 anos numa cama é ficar os séculos dos séculos no inferno, no lago de fogo. Então Jesus faz um alerta. Olha, fique atento porque você foi curado no seu físico. Mas se você não mudar de atitude e você continuar no pecado, algo pior vai suceder para você. Significa o quê? Que salvação não decorre de milagre. É possível que alguém desfrute de um milagre maravilhoso e ainda assim vá para o inferno. Não tenha a menor dúvida que muitas pessoas que receberam milagres e até que realizaram milagres vão estar no inferno. Vocês acham que Judas realizou milagres? Jesus mandou Judas com mais um discípulo e de 2 em 2 e falou, estou dando vocês poder. Vocês vão realizar prodígios, vão expulsar demônios. Judas chegou num lugar, será que era só ele? Que quando orava os demônios não saíam? Será que quando ele orava as curas não aconteciam? Judas realizou milagres. Judas experimentou o poder de Deus. E a Bíblia fala que ele é o filho da perdição, ele se perdeu. Há pessoas que foram curadas por Judas e foram para o céu. E ele que curou pessoas foi para o inferno. Da mesma forma, há pessoas que fazem milagres e são condenadas, e há pessoas que recebem bênçãos e são condenadas. Há pessoas que você notoriamente fala, essa pessoa recebeu um milagre de Deus, foi curada. Talvez porque alguém orou, e a pessoa volta e sai na cidade. Quero agradecer Santo Expedito pela graça recebida. Estava com um tumor, foi curado. Estava com um problema grande, ela põe um outdoor falando, estou agradecendo aquele santo por uma graça que eu recebi. E o que acontece? A Bíblia fala que a glória é de Deus. Independente do que a pessoa vai fazer, a condenação de alguém, a salvação de alguém não decorre do fato de ela ser beneficiada de uma bênção, de um milagre. Há pessoas desse mundo que são muito abençoadas, mas no final, um mal muito terrível virá sobre elas. Verso 15 diz assim, interessante, eu quero que você note que em nenhum momento esse homem está conversando com Jesus. Verso 15, o homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus que fazia essas coisas no sábado. Por que o homem foi contar para os judeus
que quem curou ele foi Jesus. Faz sentido isso para você? Os judeus estavam bravos. Ao invés do homem ajudar Jesus, o homem prejudica. Não sabemos se ele só falou ou se ele foi delatar. Falou, o homem que mandou carregar o leito é ele lá. Apontou para ele. E o texto fala que agora os judeus perseguiam a Jesus porque Jesus fazia curas no sábado. Verso 17. Mas ele lhes disse, Jesus responde às pessoas: meu pai trabalha até agora, que é sábado, e eu trabalho também. Quando Jesus diz essa frase, o versículo 18 fala: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse é um dos textos. Se alguém perguntar para você, me dá um texto que prova que Jesus é Deus, está aqui abertamente, os judeus entenderam na hora. Jesus usou a expressão assim: o meu pai, eu e ele temos a mesma natureza. Ele está trabalhando e eu também estou trabalhando. Os judeus entenderam que Jesus, sendo homem, estava blasfemando, porque enquanto homem se fazia divino. E Jesus não corrigiu, falou: é isso mesmo que vocês entenderam. O meu pai está trabalhando até hoje e eu vou trabalhar da mesma forma. Quero que vocês entendam as lições de um milagre. Deus não está limitado pela incapacidade humana, nunca. O Deus que ordena uma coisa, o que Ele ordenar, Ele vai capacitar para fazer. E a última verdade é que os milagres são bênçãos, mas eles não garantem que a pessoa vai ser salva. Muitos vão se perder sendo alvos de milagre. E muitos vão se salvar sem ter desfrutado nessa vida de milagres. O maior milagre é a salvação, mas de milagres físicos, por exemplo. É possível que você passe a vida toda e Deus não dê um milagre para você, mas conceda a salvação. Então seja grato a Deus, não por Ele realizar ou não milagres físicos, mas por Ele realizar o maior milagre, o milagre da vida eterna. E olha só, as aplicações do texto são bem simples. Em primeiro lugar, muitas vezes milagres têm iniciativa exclusiva de Deus. Já mostrei, não vou gastar tempo aqui. Deus pode começar a fazer algo na vida sem ninguém pedir. Ele faz isso mesmo. Mas minha recomendação para você, pastoral: peça. Você fala: Senhor, faz um milagre na minha família. Senhor, faz um milagre no meu casamento. Peça. Mas o fato de você não pedir não significa que Ele não vai fazer, tá bom? 2. Muitos dos problemas acabariam se obedecêssemos a Jesus. A ordem para o homem foi: levanta, toma o teu leito e anda. Nós poderíamos trocar a palavrinha anda para outras coisas aqui. Eu anotei algumas. Para algumas pessoas aqui, ou que nos assistem, Jesus está dizendo assim: levanta, sai dos seus problemas, carrega isso aí que está com você e ore. Levanta, toma o teu leito e ore. Muitos problemas não se resolvem porque você não ora. E aí ele fala para outros: levanta, tome o teu leito e leia. Passe a ler mais a Escritura, obedeça. Ou levante, tome o teu leito e perdoe. Ou congregue. Irmãos, põe aqui essa palavra que se aplica à sua vida. Muitos problemas seriam resolvidos por obediência. Tem gente que sofre porque desobedece a Deus nas coisas básicas. Você não ora e quer que solução dos seus problemas. E aí Jesus fala: você está reclamando do quê? Levanta e vai orar. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer. Levanta e vai ler a Bíblia. Vai fazer o que eu estou mandando, eu vou te capacitar. Congregue. Então, gente, é assustador como as pessoas estão deixando de fora ou de lado o congregar na igreja. Deixa eu fazer aqui algo, principalmente quem está nos assistindo na internet. Se você não está impossibilitado por doença, por outras razões justificáveis, há muitas razões que impedem os crentes de congregarem. Há momentos na vida que isso chega, mas há pessoas que não congregam porque não têm fidelidade e compromisso. E quem escolhe não congregar, vou deixar bem claro, no Evangelho de João, no livro, na primeira carta de João, 1 João 1,7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se você tem comunhão com a igreja, é porque você anda na luz. Se você não tem comunhão com a sua igreja, é porque você está em trevas. Pode dar a desculpa que você quiser. Crente precisa congregar. O crente não só precisa congregar, deveria ser natural, ele deveria ter sede. Ele deveria ter fome. Anos atrás eu visitei uma pessoa que tinha paralisia. Uma moça. Ela chorou porque ela queria vir à igreja e ela não podia vir. Ela andava, eu não sei como é aquelas muletas que tinham um negócio assim para a pessoa colocar o braço. Ela andava as duas pernas. Não mexia direito. E eu fui visitá-la. Enquanto eu visitava, o marido, que era incrédulo, falou para mim assim, nós estávamos os três na mesa, e ele virou e falou assim para mim: pastor, se eu deixasse essa mulher moraria na igreja. Ela quer ir de manhã, de noite, quer ir na terça, quer ir em todos os lugares. Assim não dá.
E aí ele virou para mim e perguntou assim: eu não sei, por que ela tem tanta vontade de ir na igreja e eu não? E eu falei: é porque ela é ovelha e você não. Essa é a razão. Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Ouça-me bem, você aqui presente, você à distância, se você não tem desejo de estar com a igreja de Cristo, comece a questionar se você é ovelha. Igreja não é um albergue que você vem eventualmente dar um oi. Não é isso. Igreja é família. O que você diria para o seu filho se o seu filho aparecesse no último dia do mês, uma vez no mês ele aparecesse na sua casa para dar um oi, tomar banho, trocar de roupa e sair de novo? Mas há crentes que vivem assim, não congregam. E não é porque não podem, é porque não querem. Você que não pode, totalmente justificado. Mas os que não querem, muitos problemas estão aqui, ó. As pessoas que são visitantes nas suas próprias igrejas. E é uma queixa de muitos pastores. É meu dever dizer para a igreja o dever dos crentes. E o meu dever, a minha consciência diz que a nossa igreja falha nisso. Muitos crentes são turistas e isso tem que mudar. Há pessoas que não precisam se filiar a igrejas, mas quando se filiam tem que saber: essa é minha casa, eu sou reconhecido aqui, eu estou remando junto. Muitos problemas. Deus diz: levanta, toma o teu leito e lidere. A Maria diz: minha casa não melhora. Levanta e lidera. E eu poderia ir acrescentando aqui, há esposas que falam: eu estou tanto problema na minha casa. Eu falo: levanta e se submeta. Coloque a palavra que Jesus está ordenando você fazer, faça e a sua vida vai mudar. Enquanto você não fizer, vai ficar sentado como um mendigo. Eu não tenho ninguém que me ajuda, a água não mexe, as pessoas não me levam. Para de dar desculpa, levanta, toma o teu leito e faz alguma coisa. E Cristo vai te capacitar. Terceiro lugar, pessoas agraciadas com milagres podem não ser alcançadas com a salvação. Eu já falei isso, lembre-se disso. A maior graça que acontece não é a cura física, mas a salvação. Ó. Existe um mal bem pior que os problemas dessa vida. Então, se você tem problemas nessa vida e você não se apegar a Cristo com salvação, saiba que os problemas que virão para frente é pior. É muito pior. Então, se acerte com Ele. E mesmo que você tenha problemas aqui, os problemas vão ficar nessa vida e não vão seguir você adiante. Por fim, o último aí, ó. Milagres são manifestações da graça de Deus, mas o maior milagre que se pode desfrutar não ocorre no corpo, mas na alma. Sem esse milagre, nada temos. Ouça-me bem e eu termino com isso. Se você não foi transformado na sua alma, você é o mais infeliz dos seres humanos. Você pode ser a pessoa mais rica, mais famosa, mais estudada, você pode ter a família, você pode ter o que você quiser. Se você não é salvo, você é o mais infeliz de todos os seres humanos da terra. Porque o que te aguarda é fogo e enxofre, dia e noite sem descanso. Se você foi alcançado, diga ao Senhor: eu era um perdido pecador, mas Cristo me amou como amou esse homem. Entrou no lugar onde estavam os enfermos e me salvou. Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite colocar essa igreja diante do Senhor. Nós precisamos mudar enquanto seus servos. Todos nós, a verdadeira história dos crentes, ela passa pelo fato de que nós também éramos paralíticos como dessa história, sentados à beira de poços de falsa esperança, colocando a esperança em jogos de azar, em bebida, em lazer, em entretenimento. Cada um aqui tinha a sua piscina falsa de esperança. Mas um dia, o Senhor invadiu as trevas, passou por diversos enfermos e nos chamou, parou na nossa vida. E olhou para nós e disse: levanta-te, toma o teu leito e entra no meu reino. Que dia maravilhoso, Senhor. Cristo me amou e me salvou. Foi o seu imenso amor que me transformou. E quantos precisam ainda desfrutar disso? De uma graça maravilhosa, que não falha, que não muda. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não desfruta dessa graça, se há alguém nessa noite como esse paralítico, sentado se lamentando, culpando as famílias, as pessoas, as circunstâncias, hoje, Senhor, a pergunta continua sendo a mesma. A sua doce pergunta para os moribundos no pecado é: vocês querem ser curados? E antes de inventarmos respostas e desculpas, deveria sair da nossa boca um grito dizendo: sim, Senhor, salva-me. Não quero mais ficar
reclamando ou ficar olhando para a água suja e vazia. Eu preciso do Senhor. Obrigado, Senhor, por me buscar. Eu não poderia ter andado como aquele paralítico. Nós estávamos enfermos e o Senhor veio ao nosso encontro. Bendito seja o Senhor. Continua a fazer isso. Busca os nossos familiares. Trabalha, transforma. E se há alguém aqui que está passando problemas porque não obedece à sua voz, Senhor, confronta. Se há pessoas aqui que não fazem o que o Senhor pede, o que o Senhor ordena de fato, não oram, não leiam, não congregam, Senhor, desperta os turistas de igreja, desperta aqueles que vivem de aparência. Nós queremos ser um povo, uma família, um ajudando o outro. Encoraja, estimula. Minha oração, Deus, é que o Senhor traga por meio de nós as suas ovelhas e afaste do meio de nós aqueles que não são seus. Só o Senhor sabe que é joio e trigo. Trabalha, ministra, abençoa. Que nós sejamos contados como ovelhas do seu pastoreio. Essa é a minha oração e eu oro em nome de Jesus. Amém.